pode chorar, se te restaurar, Deus quer te levantar. Vem ao teu lugar, pois no teu deserto Deus vem habitar. Glória que floriu, não rija mais. Bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos ao vivo. Bom dia. Deixa eu compartilhar aqui. De florir, é tempo de regar. É um novo tempo se aproxima. Um novo tempo. Bom dia, mulheres lindas, mulheres preciosas. Bom dia. Um novo tempo Deus tem para nós. Um novo tempo. E hoje eu quero contar um pouquinho da minha história para você. Um pouquinho. Regina, querida, seja bem-vinda, Regina. Porque agora é um tempo novo, um tempo de florir, gente. Você que já está ao vivo, vai compartilhando esta live para que mais pessoas possam entrar. A minha história pode curar a sua história. A minha história pode te ajudar a sair deste lugar que você está. Deus vem habitar. E é bem assim, né? No nosso deserto, Deus ele vem habitar. Quando a gente se abre, quando a gente se permite. Então eu já quero começar esse momento já orando, agradecendo. Alexandra, seja bem-vinda. Agradecendo a Deus por esta oportunidade. Pai Santo, eu quero te louvar, te bendizer por este momento, por essas mulheres que estarão hoje aqui nesta live, por cada uma delas, pela sua história de vida. Quero te louvar, Deus Pai, e agradecer que Tu és bom, Tu és maravilhoso. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por este momento. E eu vou ler aqui um trechinho da palavra, que está lá em Romanos 12:2, que diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para saber discernir qual é a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e lhe agrada. Oi, Mara, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a palavra está nos dizendo para a gente não se conformar. Nós temos que ser o inconformado. Eu não me conformo com esse mundo, eu não me conformo com a situação de vida. Se eu não estou vivendo uma vida em plenitude, uma vida em abundância, eu não posso ficar ali parado e me conformar. Só responde para mim aqui, o som tá bom, dá para ouvir direitinho? Eu não posso me conformar. Eu preciso estar sempre buscando, sempre me inovando, sempre querendo mais de Deus, porque Deus ele tem muito para mim, ele tem muito para você. A gente não pode ficar estagnado, não pode ficar parado. Tá perfeito, né? A Regina falou. Eita! Está, né, Mara? A gente não pode ficar parado. E hoje eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Porque às vezes a gente não quer nem saber, né, da nossa história, de onde a gente veio. Às vezes passou por tantas dificuldades, foi tão sofrido, tão difícil, que a gente não quer olhar para nós, não quer olhar para a nossa história de vida. E é importante a gente olhar. Por quê? Porque onde está a nossa força? Está também lá na nossa fraqueza, né? Paulo vai dizer, quando sou fraco é que sou forte. Então a nossa história, o que a gente vivenciou quando a gente era criança, né? Tudo isso é a nossa história, é a nossa origem.
Não tem como a gente fugir, né? Não tem como a gente fugir da nossa real identidade. Porque a minha real identidade é ser filha amada de Deus. Primeiramente, eu estou aqui neste mundo porque Deus tem um propósito para mim. Deus sonhou comigo aqui. Eu tenho algo para realizar. Por isso eu vim neste mundo. Eu vim por uma missão. Eu não estou aqui por uma obra do acaso. Eu estou aqui porque eu tenho uma missão para realizar neste mundo. Que é, e a vontade de Deus para mim, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então eu me chamo Rosimar, né? Acho que vocês já sabem, mas tem pessoas que ainda vão entrar. Eu sou casada, tenho 2 filhos, minha formação é fisioterapia. Eu já trabalho na área de estética desde 2009. E a partir deste ano, né, eu tive um chamado aí para trabalhar com mulheres, onde Deus tem me despertado nesse novo tempo. E nós estamos aí com esse movimento lindo, né, de mulheres em movimento, que nasceu do coração de Deus, porque Deus ele quer usar das mulheres, né, a beleza, né, como dizia a Edith, a beleza da mulher, né, a mulher no lar, né, a gente fala assim que o homem é a cabeça da casa, mas a mulher ela é o pescoço e é o pescoço que gira a cabeça. Então, uma casa que a mulher ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher virtuosa, ela é uma mulher temente a Deus, é um lar que é construído sobre a rocha firme. E um lar que a mulher é uma mulher perversa, a gente vê como a destruição das famílias, a gente vê a destruição do lar. E é na família que tudo começa, né? É ali que nós somos formados, é ali que nós vamos ser preparados para a nossa vida. Então a importância, né, da mulher, ela ser uma mulher virtuosa. Mara, isso mesmo, é o pescoço que sustenta a cabeça. Isso mesmo. A importância da mulher, ela, assim, ela ter o conhecimento, mas também dela ser curada, né? Porque nós somos mulheres adultas, mas dentro de nós tem uma criança, tem uma menina ainda, né? E essa menina, a gente precisa olhar para ela, a gente precisa acolher essa menina. Essa menina, ela viveu coisas boas, né? Quando ela era criança, ela sabia brincar. Seja bem-vinda! Então, quando criança, ela gostava de brincar, ela não tinha medo, é, ela era espontânea. E, e depois, os medos, a insegurança, foi travando a vida dessa menina. E hoje essa menina ela é uma mulher adulta. E muitas vezes a gente está ainda lá no nosso passado. Então, quem sou eu? Quem sou eu? Eu tenho que olhar para minhas raízes, né? Para minha história de vida. Bom dia, lindeza. Para minha história de vida. Eu vim, né, do interior, né, do Paraná. Eu cheguei aqui em Salto com de 9 para 10 anos de idade. Então a gente morava em sítio e lá a gente não tinha televisão. A gente não. Minha mãe escutava rádio para ver hora. Ela queria saber a hora, ela ligava o rádio. E a gente vivia ali, brincava, corria, brincava de amarelinha, de bola, de boneca. E, e era tão gostoso. Ia para a escola. Não tinha luxo, mas era feliz, porque a criança ela é livre, né? Ela é livre para criar. Então brincava, inventava boneca lá com espiga de milho, quando estava nascendo os cabelinhos do milho lá fazia boneca. É, usava assim muito da criatividade, porque a criança ela é criativa, né? E isso foi a minha história, né? Ia para a escola com muita dificuldade, morava longe, muitas dificuldades, mas ia todos os dias lá no frio, quando estava frio, calor, no sol quente.
E a criança, ela não tinha medo, né? A minha criança, ela não tinha medo. O meu pai era bravo, batia, colocava de castigo, mas a gente não tinha medo, porque a criança, ela é livre. Ela é livre. E quando eu lembro que assim, às vezes a gente saía da escola e ficava sentado na beira do asfalto, né, gente? Olha o perigo, lá olhando as matérias que a gente tinha estudado, que a gente tinha aprendido. Perdi os lápis de cor no caminho. Quanto eu chorei porque eu perdi meus lápis de cor no caminho. É a criança livre, né? É a criança livre. Então essa é a minha origem. Meus pais eram agricultores, né? Vivia, né, do sustento da roça. Depois a gente veio embora, né? Quase 40 anos atrás, há 39 anos. A gente veio embora aqui para Salto em busca de uma vida melhor. Mas, né, mesmo olhando lá atrás as dificuldades, porque quem que não passou dificuldade? Só quem teve o privilégio de nascer num berço, né, um berço, vamos dizer assim, né, mais de ouro, né, de ouro, mas hoje assim a gente vê que mesmo as pessoas que hoje são bem-sucedidas, elas também tiveram a história delas. E quando elas contam a história delas, elas lembram também de situações que viveram. Muitos hoje que estão aí no auge, também a sua história também foi uma história difícil. Então, a nossa história, a gente não pode passar uma borracha em cima e apagar, porque é onde está ali, muitas vezes, a nossa dor, a nossa fraqueza, ali está também a nossa fortaleza, né? E se eu estou nesse mundo por uma missão, e eu creio firmemente nisso, que eu estou nesse mundo por uma missão. Deus quis que eu estivesse aqui. Você que está aí, você acredita que você está aqui por uma missão? Você já descobriu a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Então nós estamos aqui por uma missão neste mundo. E hoje eu tenho descoberto isso. Ao longo da minha trajetória, né, quando eu me formei. Rê, sim, Rê, seu trabalho é muito lindo. Nossa, você é uma inspiração. E depois que eu me formei, eu fui me trabalhar na área de estética. Eu amo trabalhar, eu amo fazer o que eu faço, eu amo estar com as mulheres, eu amo estar conversando. Eu descobri a minha missão através de você. Como assim? Como assim, Rê? Explica aí. Regina, fala. Então ali, com aquelas mulheres, né? Porque a gente acaba se tornando amigas, porque eu tenho clientes ali de quase 14 anos atrás, que ainda está comigo, de levar o amor de Deus através das pessoas. Que lindo, Rê! É isso mesmo. Nosso primeiro chamado é esse: levar o amor de Deus através das pessoas. E através da nossa vida, com o nosso testemunho de vida. Porque, como eu estava falando aqui, a minha história, ela pode curar a sua história. Porque a gente se conecta com o outro pela nossa história. Porque quando eu não tinha esse entendimento, no meu pensamento, eu achava que eu era diferente, então eu tinha que esconder a minha história, eu não poderia falar da minha história. Porque às vezes a minha história também é uma história de mais de sofrimento do que de alegria. Você me disse isso e mudou o meu caminhar. Rê, nossa, Rê. Eu nem lembro disso. E é isso, a Rê, ela leva o amor através do pudim. E que pudim delicioso. Então, ela hoje, ela transborda amor. E é isso, é transbordar o amor naquilo que a gente faz. Então eu comecei a ter um olhar diferente quando eu compreendi isso, quando eu comecei a olhar para a minha história e comecei a me curar, a curar a minha história. E aí eu comecei a transbordar na vida dessas mulheres, porque é curando a menina que a mulher aparece. Olha que forte isso. Cure a menina que a mulher aparece. Porque muitas vezes
nós estamos lá ainda na nossa infância, na nossa história de dor, e a gente não transborda, não flui, porque a gente ainda está paralisado lá na nossa infância. E quando assim, criança, né? Criança, como eu disse, ela é livre, criança ela não tem medo. Que nem eu disse, meu pai era bravo, mas a gente não esquentava a cabeça. Às vezes batia, colocava de castigo, saía dali, ia fazer de novo, porque que lindo isso, que forte. Porque a criança não tem medo. A criança ela é livre, ela é espontânea. Então, olhar para a nossa criança, somos portadores da cura, dom de Deus. Isso, é exatamente isso. Deus usa da nossa dor para curar outras pessoas. Deus usa do nosso sofrimento para curar vidas, para curar, porque quem já passou por o caminho sabe caminhar pelo caminho, sabe trilhar aquele caminho. Então Deus usa de nós. E aí a gente vai descobrindo a nossa verdadeira missão. Foi com essas mulheres, foi no atendimento, vendo a história de cada uma, ali, muitas vezes chorando, desabafando, que a gente vai entendendo a nossa verdadeira missão, nosso verdadeiro chamado. A gente prestar atenção às pessoas que chegam para nós, né? E Deus vai nos usando lindamente para curar essas mulheres e para que elas também se reencontrem, para que elas também se coloquem em ação. Por isso essa jornada Mulheres em Ação. Porque agora a gente tem que sair do movimento, a gente está só no meio da multidão. Eu dizia isso sábado, nós temos que sair da multidão. E agora nós vamos ir para a ação, né? Vamos continuar nos movimentando, mas agora de uma forma mais intensa. Por isso eu criei esta jornada Mulheres em Ação, para resgatar você que quer viver um novo. Para você, essa é para você, mulher, que quer ampliar a sua visão, que quer realizar sonhos, que é inconformada, não quer viver mais essa situação, que quer mais. Se a sua vida tá boa, ela pode melhorar mais. Se não tá boa, ela pode melhorar mais. Então, por isso essa jornada Mulheres em Ação, que eu criei. Gente, quando eu era criança, sabe o que eu gostava de fazer? Eu gostava de brincar. Eu gostava de brincar, de dar aulas. E eu cheguei até a fazer um ano de magistério, mas depois eu desisti, né? Desisti. Porque aí eu me casei na época, né? Desisti dos meus sonhos. E ali depois eu vi que tudo desmoronou. E eu paralisei ali. Eu fiquei parada. Vamos dizer assim, né? Não atrasei, mas eu deixei de viver os meus sonhos. Que eu sonhava em ser professora. Chegava em casa, eu tenho mais 4 irmãos. Sou a mais velha, somos em 5. Então, assim, eu que ensinava, eu gostava de brincar, de dar aulas. Então, o que a gente aprendia na escola, a gente queria ensinar, né? Então, tinha lá nem era um quadro, né? Era uma cama, eu lembro que era uma cama velha, a gente fez de lousa, escrevia lá, pegava os toquinhos de giz da escola, escrevia. Então, eu queria dar aulas. E quando eu fui, assim, entrando nesses aprendizados de autoconhecimento, de mentorias, eu tive que começar a olhar para a minha vida. E quando a mentora dizia assim, o que você faz, a sua criatividade tem a ver com o seu tempo de criança. O que você gostava de fazer? E eu comecei a recordar que eu gostava, Helenir, seja bem-vinda, gostava de dar aulas, gostava de ensinar. E isso fica em nós, né? Tá aqui, ó, tá registrado em nós. Como você disse, Mulheres em Ação. Bora voltar a ser professora. Então, né?
Bora voltar a ensinar, né? Acho que é isso, professora. E, só que hoje assim eu vejo e comecei a olhar para a minha trajetória, que na minha comunidade as pessoas dizem: você tem o dom do ensino, você tem o dom de ensinar. Inclusive eu faço parte do Ministério de Formação. E então, se eu tenho esse dom e tá tudo ligado, porque nós somos corpo, alma e espírito, então não tem como eu separar uma coisa da outra, né? O que eu faço na minha comunidade, na educação dos meus filhos, na minha casa e também no meu trabalho. Então, bora viver, mulheres em ação agora. E então, agora a gente tem que dar mais passos, né? Porque a gente acolhe com amor e carinho essa criança que ficou lá no passado, a gente ressignifica a nossa história, a gente dá um novo olhar para tudo isso, sabendo que muitas vezes essa história foi história de dor, mas também teve histórias de amor, de alegria, também teve passeios, também teve brincadeiras. Também a gente foi feliz, não foi só dificuldade, é que a gente olha para a dificuldade, mas também teve coisas boas. E ali a gente foi se formando. E hoje, como eu disse, eu tenho o dom do ensino. Isso já foi revelado. No entanto, meu ministério, eu exerço o ministério de pregação da palavra. E a minha pregação é sempre mais voltada para o ensino. Mesmo que eu quero usar a pregação, eu estou sempre voltando no ensino. Por quê? Porque é a minha essência, né? É a minha identidade. Então, não tem como eu fugir. E eu estou lá no ministério também de ministra da palavra, que na minha comunidade a gente faz celebração da palavra. E sempre é voltado para o ensino. Sempre é. Porque é a minha maneira, é o meu jeito de ser. É a minha essência, é aquilo que está em mim. Então, o Senhor, a missão que Ele tem para mim é transbordar isso também na vida das pessoas, é despertar também isso na vida de outras mulheres que está paralisada, né? Que está paralisada e precisa sair. Um dia também eu estive paralisada. Um dia também eu encontrei o caminho. E agora que eu sei onde é o caminho, eu também quero ajudar você a encontrar. Que talvez você ainda está assim, paralisada. Eu lembro que na mentoria que eu fiz, né? Foi a minha primeira mentoria, na verdade, com a Jaque. E a primeira pergunta que ela fez: como você se sente? Como está a sua vida atual? Né? Como você se descreve? A primeira coisa que eu coloquei: eu me sinto paralisada, sem ação, não sei que rumo tomar, não sei para onde ir. Parece que nada está fluindo. Parece que eu estou... Era como se fosse um peixe fora d'água. Era essa sensação. E ali a gente foi trabalhando, a gente foi nesse processo de mentoria, a gente foi buscando, ressignificando, olhando para as situações da minha vida, olhando aonde eu tinha parado, para que eu retomasse o caminho de volta e voltasse a fluir. Então, assim, a gente às vezes tem medo de olhar para essas coisas. A gente não fala assim: eu não quero mais saber, eu quero passar uma borracha em cima. Não. Aonde está a sua fraqueza, ali está a sua fortaleza. Deus vai nos usar na nossa dor e no nosso sofrimento para transformar a vida das pessoas. É no deserto que Ele nos transforma. E quando nós estamos prontos, nós vamos caminhar em direção à terra prometida, que é o céu. Mas a gente pode viver essa terra prometida alegre, feliz, em plenitude, uma vida em abundância. E também ajudando outras pessoas a caminhar também rumo a essa terra prometida. A olhar para a verdadeira história, para a verdadeira origem. E nessa jornada que eu criei, Mulheres em Ação, nós vamos olhar para tudo isso. Nós vamos olhar para a questão da mentalidade. Eu tinha muita crença limitante, que me limitava.
eu não sou boa, isso não é para mim, eu não consigo fazer, eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu sou tímida, não vai dar certo, não consigo, vão rir de mim, o que que vão pensar de mim? Tudo isso estava aqui, ó, instalado na minha mente. Crenças limitantes. Eu não sou merecedora, não vai dar certo, já tentei muitas vezes, não deu certo, já fiz outras vezes, não aconteceu. Crença limitante, vai nos limitando. Então nós vamos olhar para essa questão de crença, né? O meu valor, porque o que eu faço transforma a vida do outro, mesmo que seja no mais simples. Mesmo fazendo um pudim com amor, esse pudim ele pode transformar. Porque quando eu recebo um pudim, não é só um pudim, ele vem uma mensagem. Aquele pudim ele transmite algo, porque foi feito com amor, foi feito por um propósito, foi feito para transformar. Para minha alegria, como é gostoso, né, comer um pudim saboroso. Mas atrás de tudo isso tem uma história que eu não posso negar. Então nós temos que olhar para a nossa história, olhar para as crenças limitantes, o que me limita, a questão de mentalidade. A nossa mente ela tem que ser renovada o tempo todo. A palavra de Deus, tô falando muito, tô ficando rouca. A palavra nos fala aqui, né, que para a gente não se conformar, mas para a gente se transformar pela renovação da nossa mente. Então a palavra está nos convidando a nos renovar a nossa mente, renovar os nossos pensamentos. Se eu aprendi assim, se eu cresci assim, mas agora eu não preciso ser assim. Agora eu posso mudar. Agora eu posso dar um rumo novo na minha vida. Então nós vamos olhar para tudo isso, no que está nos limitando, o que está nos paralisando. Essa jornada é para isso, para que a gente olhe para a nossa história. Vamos ressignificar essas crenças, vamos dar um significado novo para isso. Vamos mudar tudo isso. Olhando para aquilo que te paralisa, para aquilo que te faz ferir. Um dia também eu precisei parar para olhar para isso. Eu precisei entrar no processo. E ainda estou no processo. Porque a nossa jornada, ela não acaba. Ela vai acabar lá na eternidade, quando a gente chegar lá. A gente vai estar sempre olhando, porque a vida ela é cíclica, a vida ela continua. Então a gente vai olhar para tudo isso. E vamos trazer um significado novo, vamos mudar. Gente, para mim estar aqui falando, eu enrolei muito, né? A minha mentora, ela cobrava, vamos fazer live, faz live, você precisa falar, você precisa transbordar isso para o mundo, você precisa externalizar isso para o mundo. E aí eu ficava, mas eu não tenho tempo, é muito serviço, eu sempre arrumava desculpas, porque a gente é mestre em desculpas, né? Historinhas a gente ama contar. Eu não tenho tempo, é muito corrido, estou muito orgulhosa de você, ai. Ai, Rê, obrigada, Rê. Ai, te amo, Rê. Você é uma mulher incrível. Eu amo ver você com aquele microfone falando ali, gente. É lindo demais isso. E é isso. A gente precisa ter vergonha da nossa história. Se eu quero fazer, se faz sentido pra mim, eu vou fazer. É isso. Fez sentido pra mim. É isso que faz sentido. É isso que eu vou fazer. E o que as pessoas vão pensar? O que elas quiserem. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar a minha essência, não vai mudar quem eu sou. Não, isso eu me paralisei porque eu ficava muito preocupada com o que iam falar, que iam rir de mim. E hoje eu falo, gente, se rir, eu rio junto. Porque se eu quero, eu vou fazer, eu posso. É Deus que me dá essa graça. Eu sou chamada a cumprir uma missão. E se faz sentido para mim, tem que ser dessa forma. É da forma com que faz sentido para mim. Então a gente vai olhar para tudo isso nesta jornada. Nós vamos olhar para tudo isso. Você vai ficar 8 encontros comigo.
presencial ou online, para que a gente olhe para tudo isso. E a gente vai ressignificar. A gente vai trazer isso, toda a sua história. Vamos olhar, acolher com amor e carinho. Mas você vai agora acolher essa criança. Mas você vai para ação agora, porque agora nós somos mulheres. Mulheres em ação. Nós não vamos mais ficar paradas. Bom dia, querida. Bom dia. Seja bem-vinda. Nós vamos para a ação. Nós somos livres. Deus nos fez livres. Somos nós que paralisamos na nossa vivência, no que nós vivemos lá atrás. Quanto eu fui diminuída, né? Quanto falavam para mim assim, você não aprende. E você não aprende, você não sabe fazer nada. Você é imprestável. Eu ouvia isso. Não era por maldade, mas é porque a minha mãe, aqueles que cuidaram de mim, eles não tinham a consciência que a gente tem hoje. Não tinha todo esse ensinamento, desse aprendizado. Tudo bem, Arlene? Seja bem-vinda. Mas, graças aos meus pais, graças à história de vida deles, que hoje eu estou aqui. E a minha missão é transbordar o maior número de pessoas, de mulheres. Nós vamos levantar aí um exército de mulheres em ação. E essas mulheres vão transformar mais mulheres e mais mulheres e mais mulheres, até transformar o máximo possível. E vamos deixar aí um lindo legado de mulheres que transformam. Mulheres que agem, mulheres que estão em ação, mulheres que não se conformam com este mundo. Mulheres que são inconformadas, mas que querem viver o novo e querem transformar pela renovação da mente. E entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, esta jornada, ela é para você que se identificou, né? Para você que quer viver esse novo. De repente, você tem aí um projeto, você tem um sonho, você tem um plano, mas você não sabe como fazer. Eu tinha um plano. Cris, seja bem-vinda. Eu tinha um plano. Em 2022, eu comecei a fazer um encontro com mulheres. 2022. No meu Instagram, lá no comecinho, lá tem. Mas eu não sabia, eu não tinha direção. Por mais assim que eu tinha, bom dia, eu tinha vontade, eu queria, mas eu não tinha a direção correta de como fazer. Por isso, eu também não acreditava. Eu ficava ali, mas será que vai acontecer? Será que as mulheres vão vir? Então a gente já vai se limitando nas nossas crenças. E aí, realmente, aconteceram dois encontros. O primeiro foi acho que umas 5 e no segundo foram 2. Aí eu falei, não, desisto. Só que quando Deus tem algo para nós, Ele não vai nos deixar parado. Ele vai nos incomodar. Ele vai sempre estar colocando pessoas para falar conosco, até a gente despertar, até a gente acordar. E foi bem assim que isso aconteceu. Deus, Ele foi falando comigo, usando de pessoas, até que no início de 2023, eu comecei a falar com mulheres, comecei a participar de um grupo de mulheres. Comecei a participar. E ali foi o meu despertar. Então eu comecei a caminhar, fui caminhando. Aí depois de uns 6 meses, porque daí Deus, quando você se coloca no movimento, aí Deus começa a agir. Porque Deus age no movimento. Se eu estou parada, não me movo, não tem como acontecer, porque eu estou parada. Mas se eu estou me movimentando, aí sim, Deus vai me colocando. Aí Ele foi trazendo pessoas, né? E aos pouquinhos eu fui entrando ali no ritmo. Aos pouquinhos eu fui entrando. Passei por um processo de mentoria, porque é muito importante. E aí, quando foi em janeiro deste ano, eu comecei a ir para a ação. E estou até agora. E eu tenho, assim, um desejo muito grande no meu coração.
que é esse agora: transformar o maior número de mulheres em ação. Mulheres em ação. Mulheres que vão viver a sua verdadeira identidade, viver a sua essência, com propósito, transformando vidas, um casamento feliz, filhos fortes emocionalmente, filhos felizes, uma profissional do reino, aonde ela for, ela vai transbordar o amor de Deus, ela vai transbordar a essência daquilo que realmente, que verdadeiramente ela nasceu para ser. Não ficar mais parada no tempo. E Deus, Ele está contando comigo e está contando também com você. Tá? Ele tem pressa do seu sim. O céu, ele torce pelo nosso sim. Porque muitas mulheres aí fora estão sofrendo, muitas mulheres aí fora estão precisando de mim e de você. Nós precisamos atingir o maior número possível. Lembra que eu falei? A mulher, ela é o pescoço, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Então, quem que gira a cabeça? Né? Então, a gente precisa se colocar de prontidão, se colocar em ação. Precisamos nos posicionar. Como mãe, como esposa, como profissional. Precisamos nos posicionar. Sair da sua zona de conforto e ir para ação. E vamos para ação, né? Vamos embora agora. Você que ainda está aqui, quer falar alguma coisa? Essa história que eu contei fez sentido para você? Você teve alguns insights, algumas lembranças? E se a gente quer viver o extraordinário, se a gente quer viver o novo, a gente tem que se expor. Não tem outro jeito. Quem não se expõe, quem não abre a boca, quem não fala, quem não sai da zona de conforto, nunca vai viver o extraordinário. Nunca vai. Deus nos fez para algo muito maior. Não nos limitemos. Não nos paremos no medo. Deus quer nos restaurar. Ele quer te levantar, mulher. Você que está aí parada. Amplie o teu lugar. Deus vem habitar. E quando você der esse livre acesso para Ele, você vai ver aonde Ele vai te levar. Sim, são muitos. Sim, é preciso olhar para tudo isso, Regina. É preciso olhar. Que você vai ver que dentro de você tem um tesouro muito grande. Muito grande. Dentro do nosso coração, aqui dentro, tem um tesouro enorme, muito grande, uma riqueza, um valor impagável. Mas muitas vezes ele está sujo, está enferrujado, como aquela joia que está lá no fundo do mar. Né? Vai criando ali aquela casca, um lodo e paralisa. Mas é preciso olhar, porque quando a gente desabrochar, quando a gente olhar para isso, ninguém mais segura, né? É você e Deus, Ele vai te dar a direção, Ele te dá as estratégias, Ele te coloca na ação e você vai. Como ontem eu ouvi a live, né, da minha mentora, ela dizia, coragem é você que vai ter que ter. Deus, Ele vai estar na sua frente, Deus está com você. Mas é você que vai ter que ir para ação. Você vai ter que ter coragem para ir. Vamos para ação. Simbora, mulherada. Vamos lá. Então, espero que essa live tenha feito sentido para você. Que você tenha entendido a mensagem. E amanhã eu vou continuar fazendo. Né? Eu não quero mais parar. Eu quero aí vencer. Eu quero vencer esse desafio. É um desafio que eu estou fazendo. Eu estou me desafiando a vencer. Então amanhã eu estarei aqui novamente, às 7h17, para a gente conversar mais um pouquinho. Trazendo mais da minha experiência para vocês. Trazendo um pouquinho mais de mim. Porque juntas nós vamos levantar um exército de mulheres que vão viver
a sua verdadeira identidade, que vai transbordar para o mundo e que vai transbordar na vida de mais mulheres. Vou cuidar da minha menina para ser a mulher semeadora. Sou filha de Deus, isso mesmo. Filha amada de Deus. E como filha de Deus, está tudo disponível para mim. Precisa só eu acessar aquilo que já é meu por direito. E que muitas vezes, por medo, por vergonha, por timidez, por não acreditar, a gente perde de viver o extraordinário de Deus. Então, simbora. Quero agradecer a você que esteve comigo aqui até o final. Quero agradecer você também que passou por aqui. Quero dizer para você assim, sou muito grata pela sua vida, por você ter passado aqui, por você ter permanecido aqui. E se você passou aqui, é porque a minha história conectou com a sua. A minha história se conectou com a sua história. E Deus tem muito para nós, muito, muito, muito. Basta a gente querer, basta a gente se abrir. Então eu quero assim já terminar, né, louvando e bendizendo a Deus por mais este momento, por mais esta live, por mais essas palavras que saíram dos meus lábios, por mais esse dia. Quero agradecer ao Senhor pelo dom da vida dessas mulheres que entraram aqui nesta live, pela vida das mulheres que também vão ver no decorrer desse dia. Eu quero louvar e bendizer o Senhor e te pedir, Deus Pai, Pai amado, visita essas mulheres hoje, traz no coração delas aquilo que elas têm de mais valor, que é o amor, é viver o amor, é transbordar o amor. Traz no coração dessas mulheres. Tira elas da onde elas estão, ali da paralisia. Tira essas mulheres da paralisia, do medo. Restaura para viver algo novo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, mulheres. Obrigada a você que esteve aqui. Beijo no coração. Te encontro amanhã aqui às 7h17. Chega de chorar. Agora que floriu, não chores mais. Floresça mais. Viva mais. Seja mais feliz. Sorria. Com Deus.